Olá, eu Maria da Guia com mais um vídeo de dicas para vocês. Tô falando um pouco mais baixo, desacelerei, porque no dia que eu tiro para gravar, eu gravo conteúdo para um mês ou dois para vocês, enfim, são 3 vídeos por semana e a garganta sofre um pouquinho. Então agora já baixei um pouquinho o tom de voz, já tomei uma água, já tomei o xarope e vamos seguir. A gente vai falar sobre um assunto muito delicado. A gente já tratei de alguns assuntos aqui que vocês vão vendo, né, conforme a gente vai soltando os vídeos, mas realmente esses diz respeito a clientes desonestos, são problemas muito sérios e que a gente tem que analisar. Às vezes também tem confeiteiras que são desonestas, tá? Tem clientes desonestos, mas tem confeiteiras também que são desonestas, que não querem assumir os erros que são delas, ok? Então vamos avaliar aqui devagarinho se o erro foi meu, confeiteira, ou se o erro foi do cliente. E aí ele tem que arcar com a responsabilidade dele, como também se o erro for da confeiteira, eu tenho que assumir as minhas consequências, certo? Então veja bem, já deixa teu like, por favor, não esquece disso, porque ajuda muito ao canal ser mostrado para outras pessoas que precisam desse conteúdo também, Brasil e mundo afora, tá bom? Tem esse canal, graças a Deus, já está chegando em muitos canais, em muitos países. Então, deixa teu like, teu comentário, que isso me ajuda muito. Isso, se você gosta do meu conteúdo, não deixe de deixar um comentário. Não deixe de deixar, né? Um comentário e também não deixe de deixar o seu like. Então, vamos lá. O bolo, o cliente saiu da minha casa perfeito e chegou na casa do cliente rachado, caiu não sei o que, tombou não sei o que, sei lá, passou um trem em cima do negócio e o cliente me mandou uma foto. E aí? Aí eu tenho que fazer uma análise, ok? Mas uma análise muito bem feita. Eu tenho que ver, eu até anotei aqui, ó. Eu tenho que ver qual foi a tábua, o prato que eu coloquei. Eu tenho que ver qual foi o recheio que eu coloquei, se o recheio estava no ponto certo. Se eu coloquei frutas in naturas nesse recheio, ou seja, morango fresco, que é o mais utilizado. Como que esse bolo foi transportado? Quem levou esse bolo? Se foi eu, se foi o cliente, como que ele levou? Às vezes tem cliente que vem buscar o bolo, ele tá bêbado, ele já tá tomando cerveja desde cedo. E aí, meu filho, isso não dá bom não. Já saiu o cliente da minha casa dando cavalo de pau no carro, né? Então assim, saiu, gente, eu fiquei apavorada. Eu liguei na hora pro cliente e falei, olha, eram 2 caixas de cupcakes. Graças a Deus que a caixa é daquela que tem os buraquinhos que a gente encaixa o cupcake, tava tudo com sainha, mas tava tudo confeitado, belíssimo. Estava com topinho, cada cupcake tava um mimo. E aí o cara saiu daqui dando cavalo de pau. O que que eu fiz? Eu liguei imediatamente para a cliente e falei, olha só, seu marido saiu daqui dando cavalo de pau. Eu tirei foto do produto, tá assim, olha, se não chegar aí assim desse jeito, a culpa não é minha. Porque ele tá carregando cupcakes, são bolinhos, pequenininhos, delicados, confeitados, com topper. Como é que ele sai daquele jeito? Então, se um embolou por cima do outro, eu não tenho responsabilidade sobre isso. Aí ela sorriu sem graça e disse assim, ele é doido assim mesmo. Mas é o quê? Tava mamado. Mas eu me precavi na hora. Então a gente tem que tomar cuidado e tem que saber quando o erro é seu e quando o erro é do cliente. Já aconteceu do bolo rachar, né, deslizar comigo, o recheio ficar meio mole, e eu dei outro bolo pro cliente. Já aconteceu algumas situações assim que eu devolvi o dinheiro do cliente, que eu dei outro bolo, enfim, que eu negociei com o cliente. Teve uma cliente uma vez que cismou de levar um bolo pro Rio. Passou 8 horas na estrada do engarrafamento da minha cidade, que eu moro no estado do Rio de Janeiro, na área litoral. E ela queria levar um bolo pra capital. Eu falei, tá muito calor. O carro vai com ar-condicionado? Vai. Falei, esse bolo não pode. Eu blindei o bolo com chocolate. Eu fiz tudo que estava ao meu alcance. E mesmo assim, o carro estava cheio de gente, o ar-condicionado não estava dando conta, estava um calor de 50 graus, um absurdo, e ela passou 8 horas na estrada de uma viagem que deveria demorar 2 horas e meia. Então, resumo, o recheio, que era de chocolate, que estava com blindagem e tudo mais, começou a vazar, começou a pingar, derreteu. Porque você imagina, uma barra de chocolate no sol, o que acontece com ela? Ela vai derreter. Então ela chorou e falou que eu deveria ter avisado. Eu falei, mas eu avisei pra você que o bolo tinha que ficar no ar-condicionado, tinha que ficar na geladeira. Não, mas você deveria ter colocado outra cobertura. Eu falei, mas eu não trabalho com outra cobertura, eu só trabalho com chantilly e chantininho. Mas você deveria ter avisado. Eu avisei, você que não entendeu e não quis ouvir.
Entendeu? Então, assim, como ela é uma pessoa muito próxima de mim, muito próxima, então depois ela voltou, já tava calma. Aí ela não tinha pago ainda, porque o cartão tava dando problema na hora de passar. Eu falei, pelo amor de Deus, vai e da volta você me paga. Porque era uma pessoa muito próxima. E aí na volta eu falei, você não precisa pagar o bolo porque deu problema. Eu sabia que o problema não era meu. Mas ela tava muito nervosa. Então tem horas que até o problema que não é teu, você tem que assumir. Porque tem coisa, sabe aquele velho ditado que é bom você paga pra não ter dor de cabeça? Gente, era um bolo grande. Não era um bolo pequenininho, era um bolo grande. Que eu gastei um bom dinheiro pra fazer. E aí ela falou, não, o bolo tava maravilhoso. Eu nunca comi um bolo tão gostoso na minha vida. Entendeu? Então assim, vazou um pouquinho e tal, mas por causa do calor mesmo, e afinal de contas, a gente passou mais de 8 horas na estrada. Então vamos fazer o seguinte, eu vou te pagar a metade, então. Pronto, falei, tá certo. Ela me pagou a metade, afinal de contas ela comeu o bolo, pelo menos eu não fiquei em prejuízo. E assim fizemos. Mas um acordo, se fosse pra eu deixar tudo pra ela, pra eu não ter dor de cabeça, eu ia deixar também. Como eu já dei outro bolo, porque o erro foi meu. Eu já vi em redes sociais confeiteiras dizendo assim, o erro não foi seu, o erro foi do quem transportou. E a gente tava vendo que o erro era da confeiteira. Deu bolha de ar, estourou, o recheio tava mole, não sei o que. O prato não era o prato conveniente, que era mole, que não ia aguentar o transporte. Então assim, você tem que analisar e ver. Agora, se você, por exemplo, colocou o bolo no cake board, que é aqueles pratos dourados ou prateados, bem de papelão bem firme, e você colocou um bolo que é acima de um aro 20, qualquer tamanho, você não fez nenhum reforço embaixo. Meu marido corta papelão de caixa e cola embaixo ainda para firmar mais ainda. E eu ainda peço para o cliente trazer uma tábua de carne da casa dele para colocar embaixo. Eu coloco, tá? O bolo com cake board, que ainda é reforçado, eu ainda coloco para ele em cima da tábua e ensino como ele tira lá na casa dele. Isso me evita muito problema quando vai no cake board, tá? Então, assim, quando vai nas tábuas minhas que são de MDF ou polietileno, eu só mando para clientes próximos e que me devolvem. Porque é caro. Se ele pagar a tábua, beleza, ele leva, pode fazer o que quiser. Tá? Ou então a gente tem que ver isso tudo. Agora, eu tenho que avaliar se o erro foi meu ou se o erro foi do cliente. Se o erro for seu, você precisa assumir. Porque imagina, vai sujar seu nome na praça. E não pense, olha, um erro que você cometer, um erro, a pessoa com quem você errou, ela vai espalhar seu nome para 100. Vai jogar, sabe, você já viu aquele ditado que depois que você arranca as penas de um travesseiro e joga no ar, depois você não consegue recolher tudo que o vento levou? É desse jeito. Então, infelizmente, a gente não pode ser desonesta. O cliente, ele pode ser o que ele quiser, é problema dele. Mas você, confeiteira, não pode ser desonesta. Se o erro for seu, assuma o erro. Devolva o dinheiro para o cliente ou dê outro bolo para ele, tá? Agora, você tem que ter amanhã. Tem clientes que caiu bêbado com o bolo. Você viu que o bolo esbarrou em algum lugar. Ah, olha, o chantilly caiu. Não foi, você tá vendo que ali foi uma pancada. Que bateu em algum lugar quando ele tava entrando, né? Porque ele desequilibrou, tropeçou, tava chapado, seja lá o que for. Ok? E aí aconteceu um problema e ele, esperto, malandro, quer colocar a culpa em você. Por quê? Porque no próximo bolo ele quer outro de graça porque ele tá te tirando de otária ou de otário. Então tem que tomar cuidado com essas coisas. Eu já vi bolo que parecia que a pessoa tinha metido a mão no bolo. E tinha deixado a criança brincar com o bolo e depois disse que o bolo quebrou. Mentira. Você tá vendo pela foto que aquilo dali foi remexido com a mão. Você está entendendo? Então assim, você tem que avaliar. Saber o teu bolo, qual a massa que tu usa, o recheio estava no ponto, eu usei fruta fresca, eu blindei o bolo se foi necessário, eu fiz a cobertura certinha, eu botei no prato certinho para transportar, fiz toda a avaliação, tá certo? Então não tinha como esse bolo dar errado, a não ser que ele tropeçasse e caísse, é culpa tua? Lógico que não, gente. Então, cuidado. Cliente trapaceiro existe, mas confeiteira trapaceira também existe. Tem pessoas que trabalham só quando quer dinheiro. Eu quero fazer o cabelo, eu tô precisando pagar minha conta de luz, aí eu vou fazer um bolo para vender. E aí vai lá e aceita encomenda. Bom, enfim, não é assim que funciona. Se você não tiver constância, você não consegue progredir. Veja, eu comecei esse canal tem 2 anos. Se eu não publicar aqui sempre e abastecer o canal, eu não vou ter audiência, eu não vou ter vocês. Então assim, eu tenho um objetivo. Esse canal, eu ajudo vocês, mas eu também vou já começar a ser ajudada com o retorno que o YouTube me dá. Entenderam?
Então, assim, se eu não trabalhar em cima disso, eu nunca vou ter esse retorno. Claro que o investimento que eu fiz, daí que eu tenho retorno, vai demorar um pouquinho, mas é um investimento a longo prazo, certo? E a gente tem que ter paciência e continuar trabalhando. Agora, se eu não tiver foco, você ia estar aqui comigo? Não ia. Por que o canal começou com receitas e decorações e hoje tem mais dicas? Porque o que eu gosto de fazer em primeiro lugar é dar dicas, é dar aula, é a coisa que eu mais gosto de fazer. Segunda coisa, esses vídeos eu vi que ajudavam muito mais do que receita. Então, juntou o útil ao agradável. Porque muita receita na cabeça de vocês só dá problema. Eu vejo porque eu tenho uma apostila à venda que as pessoas perguntam, entram em contato comigo e perguntam quantas receitas, quantas massas tem a sua apostila. Gente, não é quantas massas na minha apostila. Você tem que entender o seguinte: como que eu consigo trabalhar com confeitaria? O que eu preciso saber para trabalhar com confeitaria? Você precisa saber de uma massa gostosa, branca, e uma massa gostosa de chocolate. Se você souber essas duas coisas e aliado ao terceiro ponto, que é o ponto do recheio, você consegue trabalhar. Para isso, você precisa ter a quantidade dos ingredientes para cada tamanho de forma profissional. É isso que eu tenho na minha apostila. Então eu tenho 10 tamanhos de assadeira profissional, certo? Com massa branca e massa de chocolate, que você consegue trabalhar de verdade. Não é, eu tenho 200 massas, eu tenho 300 páginas. Não, eu compactei essas páginas para ficar em 8 páginas. Entenderam? 6, 8, depende, 10, depende da apostila. Certo? Para ficar tudo em gráfico, você abrir, você achar rápido. Não tem 300 vezes repetindo a mesma coisa para encher linguiça. Porque eu sou assim, prática. Entenderam? Então é isso, meu povo. Fiquem com Deus. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Deus abençoe.